Boa tarde. Sou Aquiles Boa Castanheira, tarde. presidente da Atens UNB, Seção Sindical, do Atens Sindicato Nacional. Hoje nós começamos as entrevistas com as chapas concorrentes à reitoria da UNB. Nós encaminhamos para as chapas o roteiro da entrevista com os tempos estipulados. Agradecemos a presença do candidato Virgílio Cacheta Arraes. Vamos começar falando um breve histórico da Atens. Após, o candidato apresentará suas propostas. Faremos, então, 4 perguntas que serão iguais para todas as chapas e, ao final, haverá as considerações finais de cada chapa. Sobre a Atens, em 2005 entrou em vigor o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos e Educação, PCCTAE. Os servidores de nível médio obtiveram ganhos mais de 100%. O mesmo não aconteceu com servidores ocupantes de cargo de nível superior, TNS, que, na verdade, sofreram severas distorções salariais, as quais se mantiveram sob a forma de congelamento de retribuição percebida, regressão na carreira por ocasião do enquadramento, instituição do vencimento básico complementar VBC, além do estabelecimento dos piores piso e teto de todas as tabelas salariais do funcionalismo federal, com a anuência da nossa representação sindicato nacional naquela época, a FASUBRA sindical e do MEC. Naquela época, a diferença entre o piso da nova classe D, NM, e da classe E, NS, era de apenas R$ 174,19. Desde então, deu-se início o que chamou-se de Movimento TNS. Em 2010, foi criada a Associação Nacional dos Técnicos de Nível Superior, ATENS Nacional, um grande marco do movimento TNS. Em abril de 2011, um novo caminho para a categoria foi proposto quando o TNS de todas as regiões do país deliberaram, por unanimidade, pela formação de uma nova entidade sindical, política e juridicamente legitimada no plenário do primeiro congresso da ATENS Nacional em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Na greve nacional de 2011, o governo, representado pelo falecido secretário do Vanier Paiva Ferreira, ofereceu uma gratificação por desempenho no valor de aproximado R$ 3.000 para os TNS, a fim de corrigir a defasagem salarial que existe até os dias de hoje. Isso foi energicamente negado pelos negociadores da FASUBRA e o fato omitido em suas assembleias. Com o resultado da greve nacional de 2012, a alteração do anexo 4 para os TNS fica resumida a ínfimos 3% para a especialização, enquanto todos os demais níveis A, B, C e D obtiveram ganhos substanciais nos percentuais que já recebiam ou na extensão a eles dos graus de escolaridade superiores, graduação, especialização, mestrado e doutorado. Em virtude desse panorama, o ATES Nacional, mesmo com recursos financeiros escassos, ele acelerou o projeto de fundação do sindicato. Em dezembro de 2012, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, finalmente foi criado o ATEN Sindicato Nacional, em assembleia constituída para esse fim, com a presença de servidores TNS de diversas regiões do país, inclusive com a presença de servidores que se opõem aos ideais do movimento, o que corroborou a sua legitimidade. Concretizou-se o sonho e a vontade da maioria dos TNS que lutavam desde a implantação do PCCTA em 2005, a criação de uma entidade que efetivamente representasse a categoria dos TNS. Agora, em setembro, o ATEN Sindicato Nacional ele realizará o seu terceiro congresso e traz as diretrizes estratégicas do ATEN Sindicato Nacional e que devem orientar todas as ações implementadas pelo sindicato e por suas estruturas organizativas no triênio 2021-2023. Nesse documento, propomos que nossas práticas políticas sindicais sejam pautadas na Declaração Universal dos Direitos do Homem, nas convenções da OIT e na Constituição Federal de 1988, assim como princípios norteadores transversais a todos os demais conteúdos formados nesse plano, consideramos 1. Repúdio a toda forma de violência. 2. Defesa da liberdade de expressão. 3. Recuperação do espírito cidadão da Constituição Federal de 1988. Obtivemos a certidão do trânsito em julgado da decisão em última instância, que declara improcedente a ação impetrada pelo Sindifes Minas Gerais, filiada à FASUBRA, contra a criação da ATENS Sindicato Nacional e a ATENS UFMG, Seção Sindical. Por essa decisão, em última instância, não é possível recorrer. A ação reafirma a legitimidade de todo o processo de criação do ATENS Sindicato Nacional e reconhecendo os técnicos de nível superior das instituições federais de ensino superior como uma categoria profissional, que tem direito a uma representação, que entenda as suas pluralidades e defenda suas especificidades. A ATENS UNB foi criada inicialmente como uma associação em 2012,
e após o ano, passamos a ser uma seção sindical do ATENS Sindicato Nacional. Dessa forma, vamos passar a palavra ao candidato que fará a apresentação e sua apresentação e as suas propostas. 3 minutos. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou Virgília Arraes e, ao lado da professora Célia Fleury, nós dois compomos a chapa 81, a chapa Unifica o NB Seja Plural. Por quê? Porque o nosso símbolo trevo representa a vontade de unificar os 4 campos, os 3 mais novos, com o Darcy Ribeiro. E por que plural? Porque a Universidade de Brasília deve ser um espaço onde diferentes tipos de opinião possam conviver. A universidade é o local de debates. Então, nós da Chapa 81 defendemos a diversidade, a pluralidade, o acolhimento, a equidade, desejamos escutar vocês, né? Desejamos constantemente dialogar, temos 8 propostas, né? Visitem as nossas redes sociais, e uma delas, inclusive, é relativa à questão da capacitação contínua dos servidores e servidoras, né? Todos nós servidores, né? No mundo em que se modifica a todo momento em função da tecnologia e agora em função dessa pandemia inédita nos últimos 100 anos, né? Temos que estar nos capacitando. De que maneira? Poderia ser uma especialização, um MBA, poderia ser um mestrado profissional. Nesse sentido, gostaríamos, né, inclusive, que a Universidade de Brasília dispusesse de mais mestrados profissionais e um doutorado também. Haja vista que a CAPES, desde 2017, autoriza. Mas isso não pode ser de cima para baixo. Tem que ser em função das demandas, das necessidades do corpo técnico. Eu fui presidente da ADUNB, né, e tenho consciência de como diferentes governos de diferentes tons partidários trataram os servidores e servidoras, tanto da carreira docente como da carreira administrativa. Né? Nós hoje somos os mais mal remunerados, de um modo geral. E é preciso modificar isso. Mas de que modo se poderia fazer? Chapa 81 não tem propostas irreais ou propostas populistas. Então, 2021 vai ser um ano difícil não só para a Universidade de Brasília, mas para todas as universidades. Mas isso não significa que não se possa valorizar as colegas, os colegas no dia a dia. Então, a capacitação é uma delas. O acesso a programas de pós-graduação também. Outra coisa importante para nós, da Chapa 81, é a participação, né, vamos dizer assim, no primeiro escalão da Universidade de Brasília, nos decanatos, na prefeitura. Né? É necessária uma participação equânime entre o corpo docente e o corpo técnico. Obrigado. Ok. Dessa forma, vamos passar, então, para as perguntas. Lembrando que são 2 minutos para a resposta. Pergunta 1. O que representa a PEC 95, conhecida como PEC dos gastos, para as universidades públicas? Por favor. Não ouviram? Quando estávamos, okay. quando estávamos na ADUNB, né, fizemos, né, junto ao Parlamento, no caso o Senado, reunimos-nos com os colegas da FACE e fizemos um evento no Senado para que as universidades não estivessem sobre as diretrizes dessa emenda constitucional. Por quê? Porque universidades como a de Brasília têm uma grande capacidade de arrecadar fundos próprios, né, como as taxas de ocupação, por exemplo. Então, nesse sentido, elas são prejudicadas no dia a dia. Na época, convidamos a reitoria, inclusive, que enviou o chefe de gabinete para participar. Então, via Andifes, e com um trabalho constante no parlamento, é possível rediscutir novamente a modificação do teor dessa emenda constitucional, de maneira que as universidades saiam disso, porque, afinal, a educação é investimento, não é despesa. Né? E as universidades têm um papel essencial, não só na capacitação técnica, mas na formação humanística também. Contribuem decisivamente para a cidadania. Então, é necessário revogar essa emenda
no tocante à saúde e educação, de maneira imediata, e rediscutir a própria emenda, claro. Ok, obrigado. A pergunta número 3. Pergunta número 2. Uma das reivindicações dos TNS é o aumento de vagas para mestrado e doutorado na instituição. Outra é a participação dos técnicos em pesquisas e programas de pós-graduação, já que temos muitos TNS com mestrado e doutorado, e que poderiam contribuir para uma UNB democrática, inclusiva e de qualidade. Qual a sua opinião? Como a Chapa 81, os dois membros participam ativamente, eu gostaria então que a professora Suélia pudesse responder essa questão. Pode ser? Ok. Perfeito, pego a palavra com 12 segundos. Primeiramente, isso é uma das proposições da nossa chapa, ampliar a participação de vocês, servidores com nível superior, não só na questão do envolvimento, mas também na liderança, né? Uma das proposições nossas é a questão da instrução de lato sensu sendo organizados por vocês, né? Passando ali pela Finatec, por alguma agência, por alguma fundação de apoio, para que vocês possam estar propondo, aplicando, ministrando, administrando, né, com a parceria aí dos colegas. Outra questão que nós precisamos discutir junto com vocês, da comunidade, é a participação, sim, de vocês dentro dos projetos de pesquisa, e aí pode ser, inclusive, um ponto de pontuação o projeto de pesquisa ter no seu corpo de formação, né, no seu corpo de execução desse projeto, como tem a exigência de 1/3 ser da Universidade de Brasília, que dentro desse 1/3, por exemplo, que tenha a porcentagem de servidores administrativos com nível superior participando. Outras questões referente à coorientação de trabalhos de conclusão de curso, a questão da orientação de pesquisa, são ações que, junto com vocês, da ATENS, nós precisamos nos debruçar para poder propor algo que, dentro do bojo, não faça desvio de função de vocês e nem sobrecarregue, mas que seja algo que, de fato, traga para vocês essa inclusão, que para nós é muito importante. Ok, muito obrigado. A pergunta número 3 é: qual a posição do candidato sobre valorização dos técnicos e a maior participação dos mesmos em funções superiores na UNB, como diretorias e decanatos? A universidade, sem a participação ativa do corpo docente, ela não funcionaria bem, ela não atenderia bem à sociedade. Então, é um compromisso da Chapa 81 a participação do corpo técnico, não só em diretorias ou coordenações, mas nos decanatos também. A própria prefeitura. Quando eu digo isso, em nome da Chapa 81, não é vinculando ninguém a cargo. Mas a questão é avaliar currículos, avaliar a experiência, né, avaliar a vontade de contribuir para uma Universidade de Brasília melhor. Né? Então, excelente a pergunta, é fundamental, né, que técnicas e técnicos participem, sim, em cargos de liderança, em cargos importantes da nossa universidade. Afinal, né, todos nós somos servidores e servidoras da Universidade de Brasília. É um compromisso. E para complementar, é importante que vocês saibam que toda mudança estrutural que nós estamos propondo, inclusive, vai passar principalmente pelas orientações que vocês, servidores, vão nos guiar. Porque é necessário que vocês nos digam, vocês são os atores fins das atividades, qual que é o melhor caminho, qual que é a melhor dinâmica. A gente precisa ter fóruns de atividades que as outras universidades já fazem para poder incorporar aqui dentro. Nós queremos ouvir vocês, porque através da experiência de vocês é que a gente vai poder dinamizar de fato a nossa rotina administrativa, que tem muitas gargalos que a gente precisa sanar, e vocês, com a experiência que têm, vão conseguir dar para nós essa. Então, sim, a participação de vocês na administração superior é fundamental. Obrigado. E a última pergunta é a seguinte: o ATENS, Sindicato Nacional, ele é o legítimo representante dos TNS na UNB. A ATENS UNB, Seção Sindical, desde sua fundação, tem sistematicamente buscado parceria com a administração da UNB. Mais uma vez, ficamos fora do COC, da Comissão Organizadora da Consulta. Sabedores que somos da defesa da UNB pela democracia,
qual a opinião do candidato em relação ao processo de consulta de escolha de reitor e vice e as próximas consultas para a CAD, Consul e CIS, já que hoje temos 2 sindicatos representantes de técnicos administrativos da UNB e não somos incluídos. A Chapa 81 é favorável ao diálogo constante com todos os 3 segmentos. E, nesse sentido, com as representações escolhidas pelos servidores e pelas servidoras. Nessa consulta, nós da Chapa 81 chamamos a atenção que, primeiro, ela não passou pelo próprio Conselho Universitário, deveria ter passado. Segundo, não é adequado que titulares de unidades já declarem um voto para uma determinada candidatura, antes mesmo da comunidade ser ouvida, ser consultada. Tá? Isso não é bom para a democracia. Tá? Então, cerca de 1/3 já dos eleitores do colégio eleitoral já declararam voto a uma candidatura. Como fica a consulta, então? Então, nesse sentido, a Chapa 81 deseja que todas as representações sindicais, estudantis, possam ter voz. Cada processo tem que ser definido como, né? Até porque aqui é um tempo exíguo para tratar disso. Tá? É importante a participação de todos os segmentos organizados. E o que a Chapa 81 deseja é que o Conselho Universitário respeite a vontade da comunidade. Por isso que é importante, né, que os colegas, as colegas, votem nos dias 25 e 26 de agosto. Exerça o seu direito de voto. Contribua para a democracia. E, nesse caso, vote 81. Ok? Obrigado. Vou abrir espaço de 2 minutos para as considerações finais da chapa. Aí, se eu quiser falar um pouco, e ela também, 2 minutos para as considerações finais. Muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra, como eu disse no início, né? É uma chapa em que os dois atuam. Então, com muita satisfação, eu gostaria que a professora Suélia, então, tivesse também a palavra final. Muito obrigada pela oportunidade. Eu e Virgílio nos sentimos muito satisfeitos e felizes com essa iniciativa. É importante que nossa comunidade volte a dialogar, volte a ouvir outras ideias e novas experiências, que a gente aceite sim a renovação, que a gente aceite as novas escolhas da nossa comunidade e, ampliando a representação sindical, mais vozes serão ouvidas. Então, isso é importante, fundamental. Tenha certeza que vocês, da ATENS, terão, sim, portas abertas com a reitoria. Vamos ter uma agenda ativa com vocês, participativa, porque não é só no momento de campanha. Nós, eu e Virgílio, queremos, se sairmos vitoriosos desse pleito, contando inclusive com o voto de vocês na Chapa 81, trazer para dentro da nossa universidade aquilo que os nossos fundadores pediam, que houvesse de fato a integração entre todos nós, que houvesse também a harmonia, que houvesse o respeito às diferenças, o respeito à memória alheia e antiga, e mais que isso, nós da Chapa 81 trazemos uma nova energia, um novo jeito de fazer gestão, um jeito próximo, um jeito humilde, e mais que isso, trabalho, trabalho. É isso que eu e Virgílio nos colocamos à disposição. Chapa 81, unifica o UNB, seja plural. Muito obrigada. Obrigado. Gostaria muito, que a gente vai fechar, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês, da Chapa 81, e muito obrigado. Eu espero que a gente possa ter outros momentos de conversa. Sim. Nesse instante, eu muito obrigado. A entrevista. Obrigado. Te agradeço. Muito obrigada.